Você tentou entregar um atestado médico à empresa e ela disse que não vai receber. Você até entregou o atestado a ela, mas mesmo assim ela cortou os seus dias de trabalho. Preste atenção nesse vídeo que ele é para você. Senhoras e senhores, eu sou o advogado Maicon Carvalho e nesse vídeo a gente vai falar acerca de atestado médico. Quando é que você deve entregar? Como é que você deve fazer? Quais são as formas de você evitar uma justa causa por um atestado, seja ele original ou fraudulento? Algumas empresas se recusam a receber o atestado médico porque dizem que não tem o CID. O CID é o Código Internacional das Doenças. Só que o Tribunal Superior do Trabalho tem vasta decisão dizendo que não é obrigatório colocar o CID não. Já imaginou se o CID é gonorreia, HIV, alguma doença estigmatizante? O artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal fala da inviolabilidade da intimidade da pessoa humana. O médico, por sua vez, ele tem a obrigação de guardar o sigilo. Então, diante dessas duas situações, é que o Tribunal Superior do Trabalho, que é o tribunal mais poderoso que existe em matéria trabalhista no país, tem dito, olha, não vai ser obrigado a colocar o CID não. Se a empresa está desconfiando de alguma coisa, aí ela que contrate um médico da empresa para poder verificar se aquela situação ali é verdadeira ou não. E aí os médicos é que vão debater entre eles. Vão abrir um inquérito, vão abrir uma investigação. Eles vão fazer o trabalho deles para trazer a verdade aos autos. Ah, agora eu entendi! Mas exigir que o CID seja colocado no atestado, não. O que realmente o atestado precisa é, número 1, identificação do médico e do paciente. Número 2, a data. Tem que existir uma data a partir de quando vai contar os dias ou horas de atestado. Tem que ter a identificação quantidade de dias ou de horas que vai haver o fechamento. Tem que ter a identificação clara de qual é o médico. Tem que estar lá o conselho a qual ele pertence. E aí pode ser tanto o médico quanto o odontólogo. Já ficou com uma dor de dente? Dá para trabalhar? Sim, o odontólogo ele pode dar o atestado sim. Essa possibilidade de dar o atestado, tanto médico quanto odontológico, consta de lei. Então, se consta de lei, essas pessoas elas têm um poder que o próprio Estado deu a elas. É por essa razão que o atestado, em teoria, não deveria ter hierarquias. Só que, infelizmente, até o presente momento, ainda continuam em vigor as súmulas 15 e 228, dizendo que existe uma gradação, existe uma hierarquia dos atestados. Primeiro, o atestado mais importante é o do médico da empresa. Segundo, o atestado mais importante seria o do sindicato. Primeiro, a obrigação de o atestado do médico da empresa ter um maior poder. Logo em seguida, viria o do sindicato, que é quem conhece tecnicamente mais o trabalhador, até tem uma lógica. Logo em seguida, veio o do SUS, médico público, ele tem um poder público. Número 4, viria o médico do próprio trabalhador, o médico particular. Mas, se a doença existe, qual é a lógica disso? Realmente. E aqui é interessante porque a CLT ela não trata essa hierarquia. Ela não traz essa hierarquia. Se a CLT não tem essa hierarquia de médicos, depois da reforma trabalhista, essas duas súmulas elas não devem mais serem aplicadas. Porque o TST não pode, de acordo com a reforma e de acordo com até o julgamento que teve lá na DPF 324 falando de terceirização, não pode criar norma. Se não pode criar norma e isso não está na CLT, então foi atestado de médico ou odontólogo, tem que ser aceito. Tá bom. O atestado, então, ele pode ser de dias ou de horas. Se ele for de dias, qual vai ser o prazo para entregar o atestado? Não tem um prazo de imediato para você ter que ir lá. Tem empresa que exige que o trabalhador vá doente. Se a pessoa já está doente, se ela precisa se recolher à sua casa, se ela precisa descansar, repousar para se recuperar logo, não é lógico exigir isso. E isso também não está em nenhuma norma, nenhuma lei. Se a empresa exige isso, você não é obrigado a cumprir. Tira uma foto no WhatsApp, manda para o chefe, acabou, tá querendo dar justa, a gente reverte isso. Não tem nenhuma obrigação de entregar de imediato, até mesmo porque é desproporcional. Se a pessoa está doente, precisando de repouso, no momento que a empresa exige que ela faça um esforço ainda maior, é claro que ela vai demorar mais tempo ainda para conseguir se recuperar. Não tem nem lógica essa exigência de entregar rápido. O que o trabalhador tem que fazer é, primeiro, comunicar a empresa, depois tem que voltar a trabalhar, no primeiro dia entrega. Tem sido aceito aí um prazo de 48 horas depois que a pessoa retorna ao trabalho. Afinal de contas, quando o sujeito retorna ao trabalho, se ele ainda está se recuperando, ele ainda está um pouco lerdo, cansado, meio que sem pensar muito direito e pode esquecer o atestado em casa. Não seria razoável a pessoa ter que atravessar a cidade inteira para poder pegar um atestado novo e voltar. Então aceita esse prazo aí de 48 horas, que aí no outro dia ela se recorda, eita, ó, esqueci. Coloca lá junto com a chave de casa, junto com o vale transporte, junto com a chave do carro, e aí consegue se recordar de levar.
Já no caso do atestado de horas, o patrão não é obrigado a dar o desconto do dia inteiro se o atestado for de horas. Ele é obrigado a dar o desconto, a dar o abono das horas e até de 1 hora antes ou depois, porque se presume que esse tempo aí foi o tempo de deslocamento. Independentemente de ser urgência ou não, vai ter que fazer isso. É claro que se orientam à prudência. Não é razoável que todos os dias a pessoa esteja no oftalmologista. Você vai ao oftalmologista uma vez por ano, não toda semana. O que a gente sempre orienta é a prudência. Vai precisar faltar? Tira a foto do atestado, manda para a chefia, manda para o RH, informa que você vai faltar, porque é necessário alguém estar ocupando o seu lugar. Se você falta e não justifica nada, quem é que vai fazer a sua função? Se a empresa não precisasse de você, ela já teria lhe demitido. Se você está trabalhando, é porque ela precisa de você. O seu trabalho é importante lá. A gente se sente tão querido. E se você não faz o seu trabalho, se a empresa tem alguma dificuldade na sua linha de produção, ela pode até ter uma problemática lá no futuro e ela não ter condições de pagar as contas. Se a empresa quebra, se isso começar a acontecer com muitos trabalhadores, a empresa quebra, como é que ela vai conseguir manter o seu emprego se ela está quebrada? Observa bem, a gente precisa manter a vaca gordinha, saudável. A empresa funciona como se fosse uma vaca. Se a vaca morre, ao invés de beber o leite, você não vai nem ter o leite e nem ter a carne. Você vai perder tudo. Então a empresa ela precisa estar bem para conseguir fazer com que o seu trabalho esteja bem remunerado. Então faça essa comunicação à empresa, diga a ela que você vai precisar faltar. Mesmo você agindo de forma muito decente, infelizmente existem algumas empresas que não tratam o trabalhador com a mesma decência que você vai tratá-la. Quando você entregar o atestado original, exija que a empresa faça algum documento dizendo recebi em tal data, de fulano e tal, atestado médico, indicando tantos dias ou tantas horas de afastamento. Porque existem casos em que a empresa falsifica o atestado e aí coloca a culpa no trabalhador. Então evite esse problema, exija esse papel e observe se a pessoa que fez o papel recebendo o atestado colocou o nome dela completo, assinou, fez a identificação. Porque se ela diz que recebeu, mas sem assinatura, quem é que está recebendo aquilo? Ninguém. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Então tenha cuidado, que eu já peguei muitas ações nesse sentido. A empresa falsifica e demite o trabalhador na justa. E aí, se você não tem prova de que entregou o atestado original, correto, honesto, você acaba sendo injustiçado. Observe que todas as vezes que você faltar com o atestado, seja de dias, seja de horas, o patrão vai ter que indenizar você pelo aquele tempo que você precisou ficar afastado. Se forem de horas, serão só as horas mesmo. Se for de dias, até 15 dias, quem paga é o patrão. Acima disso, quem vai pagar é o INSS. E isso não vai prejudicar as suas férias, porque a ideia das férias é você conseguir descansar, repousar, desaparecimento. Se uma pessoa está doente, é porque ela não está descansando, ela está se recuperando. Nessa situação, não vai ter nenhum problema com férias. Você vai continuar com o seu direito de férias do mesmo jeito. Agora, se o atestado dele não é real, a empresa poderá até demitir você na justa causa. Então não use atestados falsificados. É aqui importante destacar que algumas pessoas às vezes vão para a balada e ficam embriagadas, ficam de ressaca e vão ao hospital pegar um atestado e não é real. Nessa situação, o médico poderá colocar no atestado que você está fingindo doença. Então sim, existe um CID que é dizendo que você está fingindo doença. Então se o patrão pega um atestado médico seu, um CID Z765, justa causa poderá ser aplicada. Então evite fazer isso, não faça isso. Isso é errado, não deve ser feito. Esse vídeo foi útil para você? Dá um joinha. Acha que alguém está sendo injustiçado ou gostaria de saber o que eu acabei de falar aqui? Compartilha o conhecimento com essa pessoa. E lembre-se sempre, quem não luta pelos seus direitos não merece os direitos que tem.